Vamos lá, Hebreus capítulo 12, abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, nós leremos a partir do verso 18. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero te encorajar, irmão. Nós temos tido aulas muito abençoadoras na nossa escola bíblica. Olha, eu cheguei hoje de manhã, passei a noite inteira dentro de um avião, quase 5 da manhã eu estava descendo em Guarulhos, fui rapidamente em casa, tomei um banho, voltei para estar 9 horas na escola bíblica e fui muito abençoado, tá certo? Estudo bíblico que nos inspira, que nos fortalece. Então eu quero te encorajar, venha, participe com a gente de nossa escola bíblica, sempre tem sido muito abençoador. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, se de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, repete comigo só esse vocábulo, mas, isso, eu vou continuar lendo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, repete isso comigo, tende cuidado. Tende cuidado, não recuseis o que fala. E aí vamos para o verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos. Os que vão assistir este culto, Senhor Deus, depois, que todos experimentem. Os que vão assistir este culto, Senhor Deus, depois, que todos experimentem, Senhor, a Tua palavra, o Teu agir, as manifestações do Teu Espírito Santo verdadeiro. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. A primeira parte que nós lemos desse texto, dos versos 18 ao 21, é uma descrição breve que o autor aos Hebreus faz daquilo que aconteceu lá quando Moisés subiu ao Sinai, mais especificamente no capítulo 19 do livro de Êxodo. Moisés subiu ao Sinai, o povo ficou próximo ao Sinai, o povo ficou próximo ao sopé do monte. E aí aconteceu um fenômeno, prestem atenção nisso, irmãos, aconteceu um fenômeno impressionante, um impacto muito grande da presença de Deus naquele monte, na natureza, nos aspectos físicos da natureza. Sim, a Bíblia descreve isso várias vezes, a natureza sendo impactada pela manifestação da presença de Deus. Olhem só o que diz lá, Êxodo capítulo 19, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial, ou seja, nas proximidades do monte, todo o povo se estremeceu. Tamanha era a manifestação da presença de Deus naquele lugar, que aconteceram essas repercussões na natureza.
E aí diz mais, verso 17: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, uma atitude de reverência. Se aproximaram do sopé do monte, porque a presença de Deus se manifestava ali, naquele lugar. Aí vejam, continua a descrição do que aconteceu com a natureza, do que aconteceu com o monte, do que aconteceu naquele lugar. Olha só, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera naquele lugar. O Senhor descera sobre ele, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Um fenômeno impressionante, resultado da presença de Deus. O que é um fenômeno? Você dá um Google lá e você vai ver rapidamente essa definição. Fenômeno é um acontecimento observável, uma manifestação que pode ser percebida. Fenômeno é uma manifestação que pode ser sentida, pode ser vista. E o que a Bíblia apresenta é isso, a presença de Deus, ou a manifestação do poder de Deus, gerando impacto sobre aquele lugar, sobre aquele monte. Fumegando, tremendo, uma nuvem sobre aquele lugar, e o povo próximo no arraial, e depois se aproximou um pouco do monte. O que aconteceu foi isso, e o povo cheio de temor. Então é isso que lá no capítulo 12, o autor aos Hebreus está descrevendo. Olha, vocês, a igreja do Senhor Jesus, vocês não se achegaram a este fenômeno. Sim, muitos fenômenos observáveis. Lembra da definição de fenômeno? Um evento observável, um acontecimento que pode ser visto, pode ser sentido. Muitos fenômenos observáveis, sentidos, percebidos e vistos aconteceram na igreja do Senhor Jesus. Se lembram? Paulo em Filipos, Paulo agrilhoado lado a lado com Silas, e a presença, o poder de Deus se manifestou ali naquele cárcere, e aquele chão do cárcere tremeu, e todas as portas do cárcere foram abertas, e os grilhões foram partidos. A presença de Deus rompe grilhões. Diga aleluia, irmão. O poder de Deus rompe aprisionamentos. E isso aconteceu fisicamente naquele lugar. Eu quero dizer para você isso. Eu entendo, todos sabem fartamente que eu não sou cessacionista. Mais uma vez, rapidamente, o que é o cessacionismo? O cessacionismo é uma corrente teológica de intérpretes bíblicos que dizem que os eventos sobrenaturais, miraculosos, inclusive os dons espirituais e coisas que acontecem na natureza, tais eventos não acontecem mais. Eles cessaram com o fechamento do cânon, ou seja, os 66 livros da Bíblia. Não há nem um versículo sequer, não há nem uma frase sequer na Bíblia que dê sustentação à doutrina, ao pensamento cessacionista. Trata-se de doutrina de homens e não de palavra de Deus. Eu não sou cessacionista. E eu tenho experimentado, pela graça de Deus, alguns momentos muito fortes na minha vida, em que eu percebi e vi nitidamente o impacto da presença de Deus sobre lugares. 7, 8 anos atrás, um momento delicadíssimo no meu ministério, 7, 8 anos atrás, um tempo dificílimo, e eu e a minha esposa, nós estávamos numa espécie de um encontro, não era bem um retiro, nem um congresso, mas talvez 300, 400 pessoas, irmãos em Cristo. Isso por volta de 00:30, 1h.
E aí o meu coração estava tão angustiado com toda aquela situação que se formava, meu coração estava tão angustiado por tudo aquilo que estava sendo construído. E aí eu disse para Jaqueline, fica aí porque eu preciso ir para um lugar e eu preciso falar com Deus. Uma necessidade imensa, uma necessidade gigantesca que se apossava dentro de mim. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso que o Senhor me ouça. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso ouvir a presença do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E aí eu me retirei. E aí, quando isso aconteceu, certamente 1h, talvez 1h30 da manhã, já um pouco mais à frente o horário, era uma noite sem lua, e aí eu subi a uma colina, assim, um gramado, e eu ali em pé naquele lugar, eu apenas clamava, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua presença. Aquilo que nós cantamos aqui, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não tem como. E aí, então, depois de estar olhando para o céu durante um bom tempo, olhando para o céu, falando com o Senhor, abrindo meu coração, despejando minha alma na presença de Deus, subitamente eu olho para baixo, e eu percebo a relva, a grama, a vegetação ao meu redor, brilhando, resplandecendo. E aí, o que será isso? Eu sozinho, mas absolutamente sozinho. E aí, talvez a uns 300 metros de mim, tinha uma casa, sabe aquelas casinhas de roça, né, com uma luzinha fraca na varanda, né, assim distante? Tinha essa casinha de roça com uma luzinha fraca. Aí eu pensei, bom, não sei, pode estar acontecendo algum fenômeno. A carne fala muitas vezes com muita força, né? A dúvida, pode estar acontecendo algum fenômeno aqui da natureza ou alguma coisa que a física explica, ou eu não estou entendendo. E aí eu decidi sair daquele lugar onde ao meu redor, volto a dizer, eu observava, e de modo mais prolongado e mais demorado, eu observava a grama resplandecendo, brilhando. Eu olhava e aí eu decidi, pode ser que seja algum reflexo daquela luzinha lá distante. Aí eu decidi me interpor entre aquele lugar que estava resplandecendo e aquela luzinha lá distante. Eu saí daquele lugar e me coloquei entre a luz, entre a casa e aquele lugar. E o raciocínio era o seguinte, se for o reflexo daquela luz lá, vai fazer sombra aqui. Concordam comigo, gente? Vai fazer sombra. Tem que fazer sombra. Eu me interpus. E quando eu olhei, o lugar continuava brilhando. Não fez sombra, coisa nenhuma. Deixa eu dizer para você, eu tenho a mais absoluta convicção de que a presença do Senhor desceu sobre aquele lugar. E a presença do Senhor gerou este impacto na natureza. Aquele lugar começou a resplandecer. Algumas pessoas têm restrições em relação a subir o monte para orar. Eu tenho zero de restrições, porque a minha referência absoluta chama-se Jesus Cristo. E Jesus subia ao monte para orar. Vai lá para Lucas, Jesus foi ao Monte das Oliveiras como lhe era de costume. E Getsemane era um lugar escolhido por ele para estar com Deus. Uma vez eu fui a um monte para orar com aproximadamente 50, 60 pessoas. E tudo muito escuro também, mas tinha uma pequena lâmpada nos cobrindo. A certa altura o pastor disse, olha,
Irmãos, percebemos todos que a presença do Senhor está neste lugar. Nós vamos apagar essa lâmpada e vocês perceberão a presença do Senhor neste lugar. Quando o pastor apagou a lâmpada, centenas, talvez milhares de gravetos e pequenas folhas estavam resplandecendo. E ficamos mais meia hora, e mais uma hora, e mais uma hora e meia. E eu me agachei e peguei alguns gravetos na minha mão. E eles continuaram resplandecendo. Eu estou dizendo isso para você porque eu não tenho dificuldade nenhuma para entender e aceitar que a presença de Deus causa impacto na natureza, quando o Senhor se manifesta de modo mais contundente. O período de Natal de 2023, talvez nesses 20 anos em que eu estou em São Paulo, tenha sido o período de chuvas contínuas mais prolongado. Foram quase 50 dias chovendo todos os dias, o mês de novembro praticamente inteiro, todos os dias chovendo, todos os dias. Era fatal, final de tarde chovia todos os dias, alguns dias com um pouco menos de chuva, outros dias com muito mais chuva, mas todos os dias de chuva, todos os dias. Justamente no sábado do Natal das Luzes, a chuva foi interrompida, fez-se um dia ensolarado e nós tivemos um sábado inteiro sem qualquer gota de chuva caindo sobre este lugar. Esta igreja orou, clamou, jejuou, irmãos suplicaram e o impacto da presença do Senhor na natureza modificou o clima. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Aconteceram coisas assim no Velho Testamento, elas acontecem muitas vezes hoje. E aí, o autor aos Hebreus, ele descreve aquele acontecimento fenomenal, fantástico lá no Sinai. E ele diz: vocês não viveram aquilo lá do Sinai. Vocês não chegaram ao Sinai, mas, repete comigo, mas, ele começa a dizer, vocês não viveram lá no Sinai, vocês não chegaram próximo ao Sinai, mas vocês estão vivendo outras coisas melhores. Dá um glória a Deus, irmão. Outras coisas melhores e maiores e mais importantes do que aquelas do Sinai. E aí ele começa a descrever, eu citei isso 2 domingos atrás, eu vou rapidamente citar para você novamente. Nós acabamos de ler. Mas tende chegado ao Monte Sião, não chegaram ao Sinai, mas chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Por intermédio do Senhor Jesus, nós não chegamos ao Sinai, mas nós chegamos a Jerusalém celestial. Dá um glória a Deus, irmão, aleluia. A Jerusalém celestial é uma verdade. E nós chegamos a ela, celebre isso. A sua eternidade não será junto às forças tenebrosas, a sua eternidade não será junto às trevas, a sua eternidade, você está em Cristo? Diga amém, eu estou em Jesus, fale, eu estou em Jesus. Então, irmão, a sua eternidade será na cidade celestial, a Nova Jerusalém, aleluia, celebre isso. Cante isso, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus, céu, lindo céu, com Cristo nós vamos morar no lindo céu, celebremos isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, celebre isso, é o que o autor aos Hebreus está dizendo.
Vocês não têm visto fenômenos visíveis e perceptíveis como aconteceram lá no Sinai, mas vocês se chegaram, se aproximaram, vocês fazem parte e farão parte da Jerusalém Celestial. Celebre isso. E aí ele diz mais: vocês também se chegaram a incontáveis hostes de anjos. Entendamos, a linguagem é figurada, incontáveis hostes de anjos. Ou seja, é algo tão maravilhoso, é algo tão para além do que nós podemos descrever, definir ou perceber, que a melhor expressão é essa: é coisa incontável, que não dá para definir, não dá para descrever como se fosse algo que coubesse dentro da razão humana. Meus irmãos, há algo de muito maior, de muito melhor, celestial, poderoso, angelical, se manifestando no meio da igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Nós nos achegamos a estas hostes incontáveis de anjos celestiais. E ele diz mais aí: nós nos achegamos, vocês se achegaram a Universal Assembleia. Óbvio, não se trata da igreja do Macedo, com todo respeito. O que é a Universal Assembleia? É a igreja do Senhor Jesus? Não estou dizendo que a igreja do Macedo está fora disso, hein? Em nome de Jesus. Tá? Só estou dizendo o seguinte, que a expressão bíblica é essa: a igreja do Senhor Jesus, ela está espalhada por toda a face da terra. Nós estamos aqui agora, 11h40 da manhã, nesse local, com muitos irmãos, glória a Deus por isso, mas não somos apenas nós, milhões e milhões e milhões, agora, neste momento, espalhados pelo planeta, estão juntamente conosco. Nós não os estamos vendo, mas estão juntamente conosco. Nós estamos adorando ao Senhor Jesus e eles estão adorando ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos do outro lado do planeta amanheceram muitos deles adorando ao Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, a Universal Assembleia, ela prospera. Irmãos, uma das igrejas que mais avança em crescimento numérico no planeta é a igreja iraniana. Milhões e milhões de novos irmãos em Cristo que estão recebendo a visitação do homem vestido com vestes brancas resplandecentes, e este homem está dizendo para eles: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eles estão se convertendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a igreja na China, debaixo de uma perseguição implacável e cruel do governo chinês, a igreja clandestina, subterrânea, ela cresce, ela avança, e milhões de chineses estão conhecendo ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, e nós nos achegamos a esta igreja, a igreja universal que está em todo o planeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que ele diz mais? Nós nos achegamos à igreja dos primogênitos. A cultura do Oriente Médio, ela cultivava isso com muita força e era legítimo. O primogênito era o recebedor das melhores bênçãos da família, do pai, do patriarca. Você sabe disso? A história de Jacó e Esaú. O que essa figura de linguagem quer dizer é o seguinte: irmão, não é uma questão de orgulho, não é para você se orgulhar, se envaidecer, se tornar arrogante, não. Mas você grava bem isso, não perde isso da sua consciência. Você, olha bem para cá, irmão, você como um servo de Jesus Cristo que você é, repete mais uma vez: eu sou um servo de Jesus. Fala, irmão, eu sou um servo de Jesus. Aleluia, você pode dizer amém? Você está recebendo as melhores bênçãos. Estão vindo sobre você. O sol nasce sobre todos, não são apenas aqueles que são servos de Jesus, que são abençoados, mas as melhores bênçãos estão recaindo sobre a sua vida. Erga suas mãos aos céus e diga: aleluia, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E mais, nós estamos nos achegando
aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Volto a dizer, a linguagem é metafórica, entendamos bem isso. Nós estamos nos achegando a quem? Àqueles que estão sendo aperfeiçoados. Isso, especialmente em nossos dias, tem um significado muito grande. Porque nós vivemos um tempo de declínio, de decadência da dignidade humana, que é assombroso. Concordam comigo, irmãos? É assombroso. Está se defendendo a legitimidade da poliafetividade. Já mencionei isso aqui algumas vezes. Uma vez eu acessava o maior jornal do país e vinha lá uma matéria sobre novos modelos de família. Aí 5 pessoas. O nome é bonito, né? Poliafetividade. Olha que nome bonito, né? Poliafetividade. 5 pessoas. Né? Aí a gente imagina de cara 5 pessoas, né? O que a gente pensa? Papai, mamãe, o filhinho, a filhinha e a vovó que mora com a gente, né? Não. Ou então papai, mamãe, o filho mais velho, a filha, outra filha. Não. 5 pessoas. Sem essa leitura ingênua, 5 pessoas, 2 homens e 3 mulheres, todos casados com todos. Imaginem, todos tendo vida afetiva, conjugal, sexual com todos. E os filhos faz-se questão de não saber quem é o progenitor. Porque todos são pai e mãe de todos. E a argumentação é a seguinte: nós somos bons cidadãos. Nossos filhos estão tendo ótimas escolas, estão aprendendo a respeitar, estão aprendendo a honrar as leis do país, estão sendo bem educados, bem cuidados, bem formados. A questão é que nós não... Olha só como fica bonita a coisa. A questão é que nós não nascemos para ser monogâmicos. Não é a nossa natureza. A monogamia é um padrão moral imposto pela cultura judaico-cristã, que precisa ser desconstruída. Nós não somos monogâmicos, nós somos poliafetivos, bons cidadãos. Poliafetivos. O verniz é bonito. Nesse ambiente cultural de podridão, de declínio, de perda de dignidade, de quem que você está se aproximando, irmãos? Você está se aproximando daqueles que estão na direção contrária, daqueles que estão sendo aperfeiçoados pelo maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí, olha que bênção! Celebre isso! Celebre isso! Eu não faço parte desse processo de apodrecimento. Eu me achego àqueles que estão sendo aperfeiçoados pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, amém. E a igreja toda diga amém. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Irmãos, ainda que vocês não estejam lá próximos ao monte fumegante do Sinai, onde aqueles sinais todos aconteciam, mas vocês estão se achegando, vocês estão próximos a estas coisas tão maravilhosas que estão acontecendo. Celebrem, 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 irmão, celebre, irmão, festeje, irmão, traga isso à sua memória, irmão, celebre. Você está se aproximando e você está experimentando as bênçãos, as mais preciosas que um ser humano pode receber. Aleluia, amém. E aí ele diz, não é porque você não está testemunhando fenômenos visualmente observáveis, como eu os testemunhei, que você vai celebrar menos. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter cuidado para que não fique de modo não recomendável, fascinado pelo fenômeno observável
E aí negligenciar coisas que não são fenômenos observáveis, mas que são muito, muito importantes. Por isso ele diz aí, olha, tende cuidado, tenhamos cuidado. Vamos colocar isso na primeira pessoa do plural, vamos falar juntos, irmãos? Tenhamos cuidado. Nós vamos nos advertir a nós mesmos. Tenhamos cuidado. Dá essa ênfase aí, tenta dramatizar um pouquinho a sua fala, vamos falar. Tenhamos cuidado. Isso. Tenhamos cuidado. Para que nós não negligenciemos coisas que não são fenômenos observáveis, mas que são, mesmo na condição de invisíveis, são maravilhosas demais. Esse foi o raciocínio do Senhor Jesus, quando Ele mandou os 72 discípulos. Há uma discussão se foram 70, 72, não é o caso agora nos determos nela. Ele mandou os 70 discípulos irem de 2 em 2, de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia. E eles voltaram eufóricos, Jesus, em teu nome, até os demônios se sujeitaram. E aí Jesus disse, olha, vocês vão pisar em serpentes, vocês vão experimentar coisas maravilhosas, mas, fala de novo comigo, mas não se alegrem tanto por isso, se alegrem por algo muito maior. Os seus nomes estão arrolados no livro da vida. Alegrem, celebrem isso, porque isso, absolutamente nada pode roubar de vocês. Meu irmão, ter o nome registrado num livro, você sabe muito bem o que significa isso, torna-se um documento. Você inventou alguma coisa, você precisa patentear, você vai a um cartório e você faz o registro, pronto, é um documento. Na dimensão espiritual é um documento, o seu nome está registrado no livro da vida, aleluia, celebre isso. Então tenha cuidado, para que você não negligencie coisas que não são fenômenos, mas que são importantíssimas. E aí a gente estende isso para a vida, de um modo geral. Tenha cuidado, para que você não negligencie coisas naturais do dia a dia, que são importantíssimas. Eu vou repetir. Tenha cuidado não. É cebolinha, é isso? Tenha cuidado para que você não negligencie coisas importantíssimas, que não são fenômenos observáveis, mas são importantíssimas. Invista em tempo de qualidade com a sua família, em nome de Jesus. A igreja toda diga amém. Faz parte do seu dia a dia. Invista tempo de qualidade com seus pais, com seus irmãos. Invista tempo de qualidade com o seu cônjuge. Invista tempo de qualidade com a sua casa. Bênção de Deus que você tem recebido a sua família. Dá um glória a Deus pela sua casa, irmão. Celebre. Por isso que eu gosto demais da canção que daqui a alguns minutos nós vamos cantar. Eu sou grato por tudo que tenho. Tenho amigos, família, muitos irmãos, e eu tenho que celebrar. Ieoa, Jeová, eu te agradeço por bênçãos maravilhosas, agradeço a Deus por amigos, pessoas que têm sido parceiros de oração, gente que tem sido bênção na sua vida, agradeço a Deus por elas. Aleluia! Nesta semana, um homem de Deus, um pastor que já há algum tempo eu não o vejo, que mora em outra cidade,
mandou uma gravação. Paulo Eduardo, hoje de manhã no meu tempo de devoção, o Espírito Santo ministrou no meu coração, ora pelo Paulo agora. E eu peguei, quando eu cliquei lá o instrumento de gravação do meu celular, o que é que eu falo agora? O Espírito Santo mandou eu dizer para você, isso que você acabou de ouvir agora. E aquela oração dele foi como um tiro certeiro, e me abençoou demais, e eu sou grato a Deus por aquele momento de oração daquele pastor em favor da minha vida, aleluia. É um fenômeno observável? Não, mas é uma bênção tão maravilhosa, glória a Deus por isso. Tenhamos cuidado, tenha cuidado, irmão, você que tem experimentado coisas fenomenais, para que você não despreze quem não tem experimentado coisas fenomenais. Olha, tenha cuidado com isso, o desprezo pela fé do outro. Deixa eu dizer para você, eu conheço muita gente, o crente, entre aspas, inexpressivo, aquele irmãozinho sentadinho no banco, aquela irmãzinha sentadinha no banco, no seu silêncio, quando aquele irmãozinho abaixa a cabeça para orar, quando aquela irmãzinha inclina a sua cabeça e coloca as suas mãos em condição de mãos súplices e começa a orar, céus e terra tremem com aquela oração silenciosa. Tenha cuidado, para que você que tem experimentado fenômenos observáveis e sobrenaturais, não despreze aquele que não tem. Porque pode ser que esteja ali alguém muito ungido, cheio de autoridade espiritual. E você que não tem, tenha cuidado para que você não despreze o que tem. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Ah, isso aí é pirotecnia. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Ah, isso aí é dopamina, não é culto ao Senhor. Como isso me incomoda. Porque eu tenho visto muitos, e de perto, e alguns muito próximos a mim, que seriam qualificados como estes da dopamina gospel, e que têm tido suas vidas radicalmente, repete comigo, radicalmente transformadas pela poderosa palavra de Deus, aleluia, aleluia. Então tenha cuidado, tenhamos cuidado, meus irmãos, para que nós celebremos. Eu quero celebrar a vida com o meu Senhor Jesus. Tenho tido muitas bênçãos, família, amigos, muitos irmãos, casas onde eu gosto de estar, pessoas queridas, irmãos maravilhosos. Seja desfrutando de um banquete, ou seja, tomando um cafezinho. Tenho amigos, família, muitos irmãos em Cristo Jesus, vendo ou não experimentando fenômenos observáveis. Aleluia, aleluia. Eu quero celebrar a vida com o meu Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, sim, desfrutar das grandes bênçãos do reino de Deus. Fala comigo, desfrutemos. Vamos lá, antes de você repetir, fica de pé, fala comigo. Desfrutemos das grandes bênçãos do reino de Deus. A igreja de Jesus diga amém, aleluia. Pai eterno, nós te agradecemos
porque o Senhor tem manifestado grandes, grandes bênçãos, Pai. No abraço com o irmão, na oração, na visita, na amizade, no fenômeno observável. O Senhor tem manifestado grandes, grandes bênçãos, Pai. Que nós celebremos e desfrutemos destas bênçãos maravilhosas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.